Olá pessoal, mais uma vez, muito bom estar aqui com vocês no nosso canal. Como a gente falou em outras oportunidades sobre os comportamentos de impulsividade, de autolesão e as ameaças suicidas que acontecem no borderline, a gente vai hoje falar um pouco dessa dimensão que é tão característica do borderline e que o diferencia das outras condições psiquiátricas que cursam também com comportamentos que são de risco para a pessoa. Na verdade, a impulsividade que acontece no borderline e que é muito diferente das outras entidades clínicas em psiquiatria, elas são sempre relacionadas a prejuízo para o indivíduo. Como assim? Uso de álcool, uso de drogas, o dirigir de forma perigosa, o sexo desprotegido, o comportamento alimentar também de compulsão, por exemplo, compras desnecessárias, com acúmulo muitas vezes de coisas dentro de casa que não tem utilidade. As ameaças suicidas todas as vezes que as pessoas têm problemas, principalmente nos relacionamentos interpessoais, ou seja, por exemplo, finalização de um relacionamento, a pessoa muitas vezes não tem suporte emocional para gerenciar aquilo e de repente a única saída que vê é pelo menos ameaçar o suicídio quando não tenta tirar a própria vida. Então, esse tipo de comportamento que a gente vê quase como um padrão de funcionamento no borderline, ele não acontece em outras patologias em psiquiatria. E isso é muito importante porque, como a gente viu também já em outro vídeo, que fala do diagnóstico diferencial do borderline e das outras condições, que são às vezes parecidas e que às vezes confundem a equipe de saúde, essa dimensão de autolesão e de impulsividade que acontece e que é tão característica e que inclusive tem 2 critérios na lista dos sintomas do transtorno da personalidade borderline que são relacionados a isso. Muito importante a gente entender isso, não só para o paciente, que quando ele se apropria do conhecimento acerca disso, começa a fazer sentido esse funcionamento. E obviamente é um passo para ele controlar, por exemplo, quando vai ter um gesto que é relacionado à impulsividade, ele entendendo como ele funciona, ele tendo essa consciência, isso auxilia muito no controle desse comportamento, mas também para a equipe que vai tratar, porque muitos passos que são dados, inclusive em relação a medicamentos, que são muitas vezes desnecessários, e quando você tem o entendimento de que aqueles sintomas fazem parte de um conjunto, de outros sintomas, na verdade, relacionados a uma personalidade borderline, aí você já direciona o tratamento para outras esferas de controle, a saber, só a título de exemplo, quando o indivíduo ele começa a criar metas e valores em sua vida, consequentemente, entendendo da sua hipersensibilidade interpessoal, no convívio com outras pessoas, principalmente de intimidade, e entendendo o porquê, quando há rupturas ou há discussões, ou algum tipo de briga nesses relacionamentos, a tendência é você se comportar dessa maneira. Entendendo tudo isso, fica mais fácil de você priorizar outras esferas da sua vida, a saber, vida acadêmica, trabalho e outras coisas mais, e aí você vai diminuindo o peso da responsabilidade que você coloca nesses relacionamentos na sua vida, e aí, consequentemente, também você vai ter uma melhora desse funcionamento nessa esfera. Então, essa dimensão, talvez, da impulsividade e autolesão e ameaças suicidas, a mais característica do transtorno da personalidade borderline e aquela que é alvo prioritário do tratamento de todos os profissionais que trabalham como a gente com a terapia dialética comportamental, que tem uma escala, uma hierarquia, de alvos a serem trabalhados no tratamento, e esses seguramente são os principais.
Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, não deixa de fazer comentários, não deixa de repente de caminhar para alguém que apresenta esses sintomas e que de repente esteja achando que tem uma outra condição clínica, que pelo menos a gente coloca a interrogação, a gente coloca as nossas orelhas em pé e pensar pelo menos no diagnóstico do transtorno da personalidade borderline como uma possibilidade importante quando você apresenta esses sintomas, tá bom? Um grande abraço para vocês e a gente se vê por aí.